Olá, João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano, e na dica no toque de hoje eu quero falar rapidinho para você sobre padrão, né? Tem um lado positivo do padrão e tem um lado negativo do padrão. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Qual é o lado negativo do padrão? O lado negativo do padrão é se tornar repetitivo. É você ficar fazendo sempre a mesma coisa, no mesmo jeito, na mesma, sabe? Seguir um padrão eternamente sem parar. Porque isso acaba engessando, tá? Por quê? Porque o padrão é ruim? Não, o padrão não é ruim, o padrão é bom, porque o padrão a gente se utiliza de alguns padrões, porque a vida, macrocosmicamente falando, olha o nome, hein? Macrocosmicamente falando, arrasei, ela segue padrões, tá? Existe o padrão, se você for ver uma galáxia, ela tem um padrão muito parecido com outra galáxia, né? Mais ou menos parecida, são mais ou menos parecida, mas é um padrão. Numa galáxia, as estrelas têm mais ou menos o mesmo padrão. Estrelas são estrelas, né? Mas não é a mesma coisa, mas existe um padrão. Em cada planeta, em cada, digamos assim, planetinhas, que giram em torno das estrelinhas, existe um certo padrão, mas não é tudo igual. E em cada planeta existe uma condição. Se você pegar um punhado desse planeta na mão, né, você vai ver que os grãos, né, de minérios que formam esse planeta também tem um certo padrão. Porém, no meio de tudo isso existe, né, além dessa lei, né, do padrão, existe uma diferença. Um grão de areia não é igual a outro grão de areia. Eles são todos diferentes um do outro. O planeta que você pegou esse grão, né, esse punhado de areia, esse planeta, ele é parecido, ele tem um padrão com os outros planetas, mas ele é diferente, tá? Por exemplo, o próprio planeta Terra, ele é parecido, mas ele é diferente de Marte, de Vênus, de Plutão. O nosso Sol, que é uma estrela dentro dos padrões das outras estrelas da nossa galáxia, porém é diferente. É uma estrela anã de quinta grandeza, não é uma estrela como outras estrelas dessa mesma galáxia. E a nossa galáxia Via Láctea, não, ela tem um padrão semelhante às outras galáxias, mas ela é diferente. Isso tudo nos leva a duas leis básicas, duas leis extraordinárias. Uma é de que tudo é abundante, tudo existe em grande quantidade e tudo tem um certo padrão. E a ciência estuda esses padrões. Tá? Esses padrões nos levam a criar leis em cima dos padrões. Porém, o que dificulta esses padrões é que, no entendimento dos padrões, eles não podem ser generalizados porque tudo é único. Tudo tem um padrão, mas tudo é diferente. Olha que lei importante. Tudo é diferente. Você não é o mesmo de amanhã. Amanhã você vai ser outro. Você não é o mesmo de ontem. Como é que você pode querer ser igual ao seu pai ou à sua mãe? Como você pode querer que seu filho seja? Como você pode querer que os seus vizinhos sejam parecidos? Então, existe um padrão nos humanos, porém, existe a lei da independência, a lei da unicidade, a lei de que tudo é diferente, tudo é abundante. Tem muitos humanos, mas tudo é diferente. O que eu quero dizer com essa dica de hoje é que o padrão tem o seu lado positivo, porque quando você estuda um padrão, você entende algumas coisas. Porém, se você não entender que o padrão ele tem uma unicidade, mesmo sendo padronizado, cada um é um, existe a diferença, uma lei importante de que tudo é diferente dentro do padrão, você não vai conseguir ter sucesso. Então, para de repetir a sua vida a mesma de ontem. Padrão, sim, você tem que viver nessa sociedade, sim, neste planeta, sim, mas é uma vida diferente. A vida de ontem não é a vida de hoje. A vida de amanhã não será a vida de hoje e assim por diante.
tá? Segue o padrão, mas entenda que existe diferença. Isso vai fazer uma total diferença. Para de querer repetir o padrão que deu certo. Não repita o padrão. Mire-se no padrão, siga ele, mas tenha em mente que é diferente hoje e vai ser sempre diferente. Essa é a lei da diferença. Tudo é único e diferente. Então, vem aí. Eu tô falando disso porque eu tô estudando tudo isso, tá? A gente vem aí o workshop, você a lei quântica, e essa é uma das leis que fazem total diferença. Quando você entende, eu, por exemplo, quando eu entendi que eu sou diferente, eu sou parecido, sou semelhante, mas sou diferente, eu comecei a ver que eu posso fazer diferente um monte de coisas, parecidas, mas diferente. E você começa a ficar ousado e você começa a aparecer, você começa a se destacar por ser diferente. Ninguém se destaca por ser igual, destaca por ser diferente. Fica então com essa lei, com essa sacada e se inscreve na minha lista VIP. Em algum canto aqui tem um link para você se inscrever. Se inscreve na minha lista que eu tô mandando. Vem aí toda quinta-feira uma aula VIP, um workshop que vai arrebentar, trazendo para você o entendimento de algumas leis que vai te trazer um poder na mão de criar sua realidade intencionalmente. Já pensou você criando sua realidade de forma diferente? Nossa, hein? Que satisfação! Então, se inscreve. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima dica, num próximo toque, num próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, gratidão!